Você tem tudo para construir a história que quer viver amanhã? Você deseja ser você mesmo e ainda performar? Essas e outras reflexões e insights estarão na primeira edição do OneBRZ Talks, evento híbrido idealizado por mim, André Dweck, Carolina Lara e Mark Tawil. Um evento único, destinado a você que busca desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e almeja assimilar os conhecimentos de super profissionais que estão fazendo acontecer na prática. O OneBRZ Talks acontecerá no dia 9 de julho, às 11 horas, num sábado, e vai reunir empreendedores e pensadores que são referências em suas áreas para o início de uma jornada única aqui em Miami, na Flórida. Você poderá acompanhar esse evento gratuitamente pelo YouTube para aprender com quem realmente empreende com sucesso em segmentos como branding, inovação, comunicação, liderança, conexões e negócios internacionais. Para inscrever-se, clique no botão Saiba Mais, adicione seus dados e escolha como você quer receber o lembrete no dia do evento. Esperamos vocês no OneBRZ Talks. Agora a gente vai para mais um painel. Eu acho que é um dos painéis mais esperados aqui. Os caras são... A gente não pode falar nerd, né? Porque os caras são tão fora da curva de inteligência emocional, de vários aspectos de tecnologia. O painel de inovação. Eu vou chamar aqui meu grande amigo Maurício Benvenuti, ele que é escritor, empreendedor, investidor, foi sócio da XP Investimentos, é sócio da Startse e autor dos best-sellers Incansáveis, Audaz e Desobedeça. É você. Já resumiu. Há 7 anos no Vale do Silício, está me devendo uma visita lá, já estou cobrando aqui ao vivo, se tornou referência brasileira em inovação, sendo reconhecido como personalidade brasileira de 2017 e é palestrante do TEDx também. E também eu vou chamar meu grande amigo, vou contar o caso, tá? Posso contar o caso? Meu amigo Daniel Cocchieri, morou aqui no estado, em Miami 6, 7 anos, Dani? 7 anos, mudou para Atlanta faz 2 meses. Aí ontem à noite ele mandou uma mensagem: André, eu acho que eu comprei o bilhete errado. Ele comprou Miami, Atlanta, Atlanta, Miami. Chegou no aeroporto de Atlanta, com o bilhete Miami-Atlanta, que ele estava acostumado. Falou assim, olha, você está no aeroporto errado, o teu aeroporto está mais ou menos uns 1.500 quilômetros de distância. E aí ele acabou correndo, obrigado por ter vindo, pegou um voo hoje, acabou de chegar, o Dani Cocchieri, que é fundador da Bitcoin Trade, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil, com mais de 400 mil clientes, 4 bilhões de reais negociados em 2020, fez uma saída recentemente, vendeu a companhia, é CEO da Liquid Digital Assets, empresa que desenvolve negócios com ativos digitais a partir da tecnologia blockchain. Dani, por favor. E meu grande amigo, vizinho, conseguimos convencer ele para sair lá de New Jersey para Boca Raton, província de Boca Raton, né, Carlão? Província, né? Gustavo Neto, líder executivo na área de plataformas digitais na IBM, investidor nos Estados Unidos, especialista em soluções que aceleram o crescimento e a lucratividade de grandes empresas. Por mais de 10 anos atuou como líder de tecnologia na GE. Tá vendo, Adriana Machado? A GE fazendo escola, hein? Temos 2 GEs aqui hoje no nosso OneBRZ Talks, liderando equipes de inovação, criação e soluções digitais. Seja bem-vindo. Já pegaram? Todo mundo pegou aqui? Maravilha, prazer imenso estar aqui. André, Carol, Mark, muito obrigado pelo convite. O OneBRZ Talks, fantástica iniciativa, nota 10. Final do ano, São Paulo, estaremos juntos, com certeza. Painel sobre inovação, a gente já teve aqui a brilhante apresentação formal, digamos assim, textbook presentation, mas eu queria saber agora dos nossos painelistas aqui a apresentação mais pessoal. Vamos começar aqui com o Daniel, na ordem alfabética aqui. Daniel, conta um pouquinho mais aí. Vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde. Obrigado, André, Carol, pessoal, pelo convite. Bom, assim como o André comentou, eu já venho empreendendo há alguns anos, já fundei algumas startups no Brasil. Antes de ser empreendedor, eu fui funcionário de banco, como desenvolvedor, sempre trabalhei com tecnologia. Trabalhei na indústria de games, depois que eu saí do banco, depois eu montei um outro negócio que trabalhava com Facebook na parte de advertising, depois a Bitcoin Trade com cripto e agora a Leak. Então, no final do dia, o que eu sei fazer um pouco é
criar negócios e inovar em cima de algumas indústrias usando tecnologia. Maravilha! Gustavo, que nos conhecemos aí no início do ano, já viramos parceiros aí, fizemos muita coisa juntos, por gentileza. Boa tarde a todos, eu sou Gustavo Neto, eu nasci na cidade de São Paulo, onde eu morei até os 20 anos. E no ano 2000, naquele momento .com que aconteceu, que o José Salibi falou mais cedo, eu um dia resolvi acordar, entrar no avião sozinho, rumo a Nova York. Chegando lá, eu tive a grande ideia de aprender inglês em 6 meses e logo, rapidamente, eu aprendi que eu falhei na estimativa de tempo. Hoje, 22 anos depois, eu acredito que eu me tornei um produto da inovação por ser, eu acredito que o imigrante, que a gente passa por um processo onde, como imigrante, a gente chega aqui sem recursos, sem conhecer ninguém, sem ter conexões, com pouco dinheiro no bolso e, logicamente, sem saber a língua. Então, nesse processo, eu percebi que eu tinha que me reinventar constantemente. E teve 2 fatores que eu acho que foi essencial, que eu fui muito bem mentorado desde o começo que eu cheguei, que foi focar, primeiro, nas conexões humanas, que a gente falou muito aqui, e segundo, que é no desenvolvimento da minha inteligência emocional, que a gente passa muito tempo sozinho, descobrindo coisas, a gente passa muito tempo com a gente mesmo e desenvolve essa habilidade. Eu foquei bastante, subi alguns degraus e, nesse processo, realizei muitas conquistas pessoais, como, por exemplo, um sonho de criança, me tornei jogador de futebol e me formei numa faculdade americana. E depois de alguns anos me tornei um investidor credenciado aqui nos Estados Unidos. E o mais importante, construí minha família, onde realizei o sonho de ser pai de 2 filhos. E por último, firmei uma carreira no mundo da tecnologia. E nesse processo, o André já fez minha apresentação, passei 10 anos na GE, no banco comercial da GE, liderando equipes de inovação, e hoje estou na IBM há 5 anos, onde eu lidero a criação de soluções em plataformas digitais junto à Salesforce, que é a nossa parceira, e lá a gente cria integrações com tecnologias como inteligência artificial e blockchain. E por último, pessoal, acho que no contexto dessa conversa de inovação, já entrando no nosso tópico, eu acho que é importante destacar que a gente está aqui para falar de algumas coisas que a gente geralmente não vê. E uma das coisas que eu percebo é que existe um fator, né? Estou lendo para a Adriana, que trabalha na GE também, que acontece dentro das grandes empresas, muita gente desconhece. E uma das coisas que eu acho que acelerou minha carreira, minha vontade de continuar no mundo da tecnologia, é que dentro das grandes empresas a gente tem a oportunidade de a gente se tornar o que a gente chama de intraempreendedor. Ou seja, a gente pode criar e escalar empresas dentro da estrutura de grandes corporações. E o José Salibi também falou assim que existem, basicamente, o resumo dele existem 2 tipos de empresas que já nascem digital e as grandes empresas que estão passando por uma transformação digital para querer acelerar no mercado. E a gente faz dentro dessas grandes empresas é comprar startups e operar como startup. E isso é o contexto e a perspectiva que eu gosto de trazer para essa conversa. Maravilha. E eu sou Maurício Benvenuti. O que há de mais importante na minha vida, eu sou pai da Antonella, sou marido da Natália, sou filho de 2 professores, tenho muito orgulho da onde eu vim, nasci no interior do Brasil, uma cidade chamada Vacaria. E na trajetória, passei a maior parte da minha vida profissional na XP Investimentos. Tive o prazer aqui de encontrar um grande parceiro, Alexandre Prado, bons momentos juntos lá atrás. Depois dessa jornada na XP, fui tirar um período sabático no Vale do Silício. Meu objetivo era ficar 1 ano e meio. No fim, fiz do Vale a minha casa durante 5 anos. Na pandemia, voltei para o Brasil e agora, desde janeiro, aqui em Miami, construindo a operação da Starse, da qual eu sou sócio hoje. É uma plataforma que educa decision makers no Brasil em relação a essas inovações. Muito obrigado, Mark, pela introdução feita a Starse anteriormente. Pegando carona no que o Gustavo falou, eu acredito muito se a gente pegar os negócios que o Salibi comentou, que foram alguns mencionados aqui, que
romperam indústrias inteiras nos últimos 10, 15 anos, se a gente observar, esses negócios, eles nascem naquela linha que entre o que dá, e não o que não dá, mas aquilo que ninguém disse que não dá ainda. Naquela linha entre o que pode e o que ninguém disse que não pode ainda. Né? Ou seja, Airbnb, dá ou não dá? Uber, é legal ou não é legal? Spotify fere os direitos dos artistas ou não fere? Netflix fere os direitos de distribuição de conteúdo pela internet ou não fere? Tesla fere as regras de venda de carros sem concessionário ou não fere? É sempre dá ou não dá, pode ou não pode. Então, posto isso, as grandes inovações nesses últimos 10, 15 anos, elas não nasceram no senso comum de uma indústria. As grandes inovações, cada vez mais, elas têm aparecido nas bordas, nas fronteiras, nos limites desse senso comum. Não no senso comum, nos limites. E a única forma da gente conseguir navegar por esses limites e transitar por essas bordas é a gente se permitindo questionar mais, interrogar mais, entre aspas, desobedecer um pouco mais à normalidade das coisas. E aí, pegando um gancho já, Daniel, você como uma pessoa um empreendedor em série, que vem de uma startup, depois vem numa segunda, agora vem numa terceira, como colocar esses conceitos que estão por trás da inovação dentro desse empreendedorismo em série? Bom, muito bem tocado, Maurício. Hoje o que a Leak faz, né? A Leak ela é uma plataforma focada em usar o blockchain como infraestrutura para o mercado de capitais. O mercado de capitais, ela está focada no Brasil, e o mercado de capitais, como você falou, é o mercado mais regulado possível no Brasil. E o desafio de você achar esse gray zone, né? O que você pode e o que você não pode no mercado tão regulado, mas é ali que está a inovação, é ali que está o gap que você, como startup, vai encontrar para entregar valor nesse mercado. E é um desafio muito grande, né? Mas é ali que a gente tem que atuar, justamente ali, nesse gray zone, e entender os limites que você pode ou não pode na hora que você está desenvolvendo o seu negócio. Foi assim com a Bitcoin Trade também, que era uma corretora de criptomoedas que eu fundei em 2017, que era um mercado super novo, falando em cripto, Bitcoin, ou seja, não tinha regulamentação, não tinha o que pode e o que não pode. Eu costumo falar que a falta de regulamentação, ou essa gray zone, ela é muito boa para a startup escalar, mas depois falta a regulamentação para que ela possa realmente explodir, né? É aquela coisa, você já tem uma regulamentação muito forte na área que você vai inovar, é ruim, porque você tem uma dificuldade muito grande de colocar o teu produto, validar a tua ideia, mas se não tem também, chega uma hora que você bate em um teto que você não consegue continuar crescendo, né? Por falta de segurança jurídica, etc. Eu acho que não existe uma receita de bolo para inovar. Se pegar todas essas startups, né? Eu fundei uma startup de games em 2005. Depois fundei uma startup de advertising para Facebook, que é outra indústria. Depois cripto e agora blockchain para mercado de capitais. Não existe uma receita de bolo. Eu não consigo. Muitas pessoas me perguntam, mas aonde foi, né? Onde você achou? Você não tem uma receita de bolo. Acho que tem primeiro uma inquietude muito grande do empreendedor, né? O inconformismo. A gente não sabe escutar não, né? Por que não? Por que eu não posso fazer? Porque quem falou que tem que ser assim sempre, né? E aí daí nasce, às vezes, a ideia, nasce a oportunidade para você poder começar uma startup nova. Então, acho que o fato de você ser inquieto por natureza, seja um empreendedor, ou seja um colaborador dentro de uma grande companhia, né? E aí as grandes companhias, elas têm uma dificuldade enorme de inovar, né? Eu costumo falar que elas têm anticorpos contra a inovação dentro da grande empresa. A Leak, recentemente, o Itaú comprou uma participação da Leak, então o Itaú é sócio da Leak hoje, e quando eu tenho reuniões com o banco, eu percebo a enorme dificuldade que o banco tem dentro do banco de inovar, das coisas andarem. E o que uma startup tem de maior pró para ela é a velocidade dela. Ela poder correr riscos, que às vezes uma grande corporação não pode. Então ela consegue inovar rápido, e ela consegue correr riscos que às vezes uma grande empresa não consegue. E aí nisso ela consegue crescer e começar a incomodar e entrar e inovar dentro de um segmento. Eu acho que assim, é um pouco das questões que eu vejo quando eu monto uma startup nova, ou quando a Leak ela tem 1 ano. Então, de 1 ano, eu montei a Leak em abril, hoje está 1 ano e pouquinho, hoje eu tenho o Banco Itaú como sócio, e a gente está inovando dentro de como é que eu posso desintermediar o mercado de capitais no Brasil. Então, quando eu olho a Leak no futuro, eu estou indo de reta de colisão com quem? XP, BTG, que é o mercado deles que vai mudar com a desintermediação, usando o blockchain para desintermediar e conectar o dono do dinheiro com o ativo, né, que é o papel do mercado de capitais. Só que a gente tem um desafio muito grande desse gray zone, do que pode, no que não pode, e o que eu tenho de diferente de uma XP, de um BTG, de um banco, é a velocidade.
e isso eu preciso sempre focar muito dentro do negócio, que é a velocidade que eles não têm. O resto eles têm tudo mais do que ali, que eles têm mais dinheiro, eles têm mais clientes, eles têm mais marca, eles têm tudo, mas a velocidade eles não têm. E aí que é uma startup, tem que inovar e acelerar e executar. Acho que a melhor coisa com uma startup é sempre executar, e executar rápido, porque você vai aprender rápido, que é o que as grandes não conseguem executar rápido. Então, você consegue aprender mais rápido do que elas. E você consegue tomar o mercado, enfim. Não é fácil, né? Falando assim, parece que é... Mas, enfim, é um pouco do caminho que eu vi na trajetória dessas 4 startups que eu montei. E, enfim, 4... A gente está falando de 4 que deram certo, né? Porque tem as também que deram errado aí. A própria de games não deu muito certo como empresa, mas foi um baita aprendizado como empreendedor para mim. Então, acho que é um pouquinho aí. É a comparação do barco pirata com o transatlântico, né? Não tem velocidade, tem ousadia, né? Mas não tem uma porção de recursos que o transatlântico possui. O Chris Sacca, que é um investidor, fundador da Lowercase Capital, um fundo de venture capital, ele fala: um dos maiores arrependimentos que eu tive na minha vida foi não ter investido no Airbnb. E quando a empresa surgiu, os founders apresentaram a ideia para mim e eu falei: meu amigo, isso aqui vai dar muito problema. Imagina todo o problema de um estranho numa casa que pode gerar. O Salib mencionou aqui o Gordon Moore, criador da famosa lei de Moore, né, que a cada 2 anos a tecnologia dobra de tamanho e reduz metade o seu preço. Comentou, né? Quando ele falou sobre isso, as pessoas deram risada dele. Por isso que é muito difícil no início o novo ser concebido pelas pessoas. Essa gray zone, por isso as grandes oportunidades elas cada vez moram aí, nesse gap que existe entre o senso comum e aqueles troublemakers, né, que estão pavimentando a construção do nosso futuro. E trazendo já o aspecto de uma grande empresa, a gente viu aqui no Dani o exemplo de uma construção em série em startup. Gustavo, como funciona, como um transatlântico, como uma grande empresa estabelecida, com reputação e com nome, pode surfar essa onda da inovação e se manter competitivo nos dias de hoje? Maurício, nos últimos 20 anos, teve uma evolução dentro das grandes empresas de como a gente vai de ideias à execução e criar escala. Na verdade, a gente chama mais de startups, a gente chama de scale-ups. Ou seja, nos últimos anos, no começo de toda essa era dos anos 2000, eram criadas equipes de inovação, tentado colocar dentro das operações das grandes empresas, e a grande maioria morria, porque você não pode parar um transatlântico e falar: vamos virar para esse lado. Essa evolução aconteceu que, hoje em dia, qualquer grande empresa tem o venture. Então, na GE, a gente tinha G Ventures, IBM tem a IBM Ventures, Salesforce tem uma parte de inovação. Então, todas as grandes empresas que você vê hoje tem um lado de ventures. O que o venture faz? Ele se conecta a pessoas que nem o Daniel e ao ecossistema de startup. Muito acontece no Vale do Silício, mas hoje em dia com hubs em todo lugar do mundo, Israel sendo muito forte, Dublin, a gente falou com a Starce sobre Londres. Então, conectando com esses ecossistemas para poder investir nessas startups, mas sabendo que muitas dessas ideias vão morrer até ser validadas. A partir do momento que a empresa se torna uma scale-up, agora a pergunta: a gente traz essa empresa para dentro da corporação como uma standalone, para se operar sozinho, parte de um portfólio maior, ou existe uma possibilidade de, eventualmente, o que essa startup oferece se torne a operação da empresa, que é uma coisa mais complexa. Exemplo eu, quando eu estava na GE, recebi uma ligação e uma empresa de Nova York, que estava no mercado há mais ou menos 15 anos, já um scale-up, e eles falaram: nós estamos sendo comprados pela IBM e a gente precisa de pessoas que ajudam a incorporar a nossa prática de Salesforce dentro da IBM. Foi quando eles me chamaram. Então, a gente foi, eles chamavam de bubble wrap, colocar a gente naquelas papelzinho com bolinha, para proteger a gente por mais ou menos 2 anos, deixar a gente operar independentemente, entender a cultura da empresa, às vezes até pegar muito da nossa cultura de agilidade, nossos processos, e eventualmente se tornar 100% IBM. É um exemplo, mas isso acontece sempre. Então, essa é a forma que as grandes corporações hoje se conectam às inovações e trazem essas inovações com muito dinheiro, muita estrutura. Então, as dores que, por exemplo, o Daniel e muitos founders, têm de: eu preciso de um advogado, eu preciso levantar dinheiro para pagar um advogado, eu preciso de recursos humanos, contratar pessoa. Numa grande corporação, no piscar de olhos, em conversas,
estratégicas, você consegue levantar dinheiro, recursos limitados e utilizando toda a estrutura da empresa. O Salib também comentou, né, que quando se fala muito em transformação digital, na verdade, a transformação digital ela acontece somente se houver uma transformação cultural na empresa. E transformação cultural, isso passa por pessoas. E, assim, no meu entendimento, a história mostra que todas as tendências tecnológicas que surgiram desde a Revolução Industrial, elas se tornaram realidade. Os movimentos tecnológicos, eles se mostram imparáveis. E todos os nomes bonitos que a gente está vendo agora, como AI, como Machine Learning, como Web3, isso vai virar realidade, mais cedo ou mais tarde. Agora, no meu ponto de vista, a grande onda, quando eu me pergunto qual é a principal inovação, Maurício, nos dias de hoje, eu falo inovação de gente. Inovação do indivíduo, de pessoas, do ser humano. Ou seja, a gente ter a humildade para reconhecer como é que eu posso usar todos esses elementos que existem ao meu redor para potencializar aquilo que eu faço, minha profissão, minha carreira, minha empresa, as pessoas que trabalham comigo, meu time, a sociedade como um todo. Eu acredito muito nisso. Daniel, temos 4 minutos. Como você enxerga a capacidade do empreendedorismo para transformar uma sociedade como um todo? Eu acho que você tocou em um ponto que eu converso muito com o time da LIC, né? Hoje a LIC tem 93 funcionários. E no final do dia, quem vai construir a LIC são essas pessoas. Não sou eu, Daniel. Né? Eu sou mais um ali dentro desse quebra-cabeça. E então, no final, a inovação está realmente por todos eles entenderem a missão da empresa, entenderem o que a gente está construindo, aonde a gente está inovando. E eu costumo falar muito para eles, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala do produto LIC, sempre olhar para o produto e nunca está pronto, nunca está bom, nunca está... E não é questão que você não está satisfeito com aquilo que está sendo construído aqui. O dia que você parar, olhar o teu produto e falar, eu já estou no topo, é a hora que você vai começar a cair, e isso é fato, né? A gente escuta muito isso, mas a gente, como empreendedor, às vezes, não, isso é papinho, mas é verdade. Então, a gente tem que sempre olhar o produto e as pessoas que estão ali dentro da empresa, que estão ajudando a inovar, que estão ajudando a construir esses novos produtos, ela sempre tem que olhar e falar assim, pô, legal, a gente colocou mais um tijolo, mas não está pronto, nunca vai estar pronto. A gente sempre, porque o dia que a gente parar, alguém vai inovar em cima disso aqui, até onde nós chegamos, e vai começar a tomar o mercado. Acho que é o ciclo, e no final do dia você tem que conseguir liderar as pessoas com essa visão de inovação, dentro da própria companhia, né? Ninguém tem que chegar lá e basicamente, vou fazer isso aqui que me pediram e só. Eu acho que tem que ser inquieto, tem que pensar, não está pronto, não está bom, dá para melhorar sempre, né? E aí vai evoluindo. A inovação contínua que o Salib falou, né? Exatamente. A gente já levou quase 8 mil brasileiros para os programas que a Start se desenvolve no Vale, desde 2015, e o que muito surpreende as pessoas é quando visitam os escritórios do Vale, as estruturas parece que não está pronta. E existe um propósito nisso, que é para passar para o time essa mensagem de que não está pronto, está em construção, está sendo construído. Gustavo, na tua visão, negócios, a construção de negócios é uma das principais formas de impactar a sociedade? Eu acredito que sim. Até eu fui numa conferência da Salesforce em Nova York a semana passada, e a frase do CEO, ele falou assim, que business é a plataforma de transformar pessoas, que eu achei fantástico. Porque é a forma da gente criar ambientes de conexões, de coisas maiores que nós mesmos, e poder girar, logicamente, dinheiro para poder fomentar outras coisas. Então, sim, eu concordo que a inovação e o business, e aí a criação desse novo mundo, que a gente não sabe, né? Na palestra, a gente viu que a gente está próximo, a gente está agora preparado para começar a desenhar o nosso próprio futuro. E o futuro, eu acho que, esse meu ponto de vista, não existe melhor momento na história da humanidade para a gente se transformar, para a gente desenhar o que a gente quer ser, e o mais legal é que a gente pode fazer isso junto. Então, nem os meus pais tiveram essa oportunidade, numa geração anterior. Então, hoje a gente se encontra durante a formação deles. Hoje a gente tem as 6 gerações juntos, com muita experiência, muita conexão, muita oportunidade, tecnologia pronta para ser usada. E qualquer ideia hoje pode ser executada. Maravilha. On time, 20 minutos, pegando carona no que o Romeu falou anteriormente. A gente não constrói uma empresa, a gente constrói um time e o time constrói a empresa. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado. Uau, que aula, hein? Que aula não, que aulas, né?
E agora nós temos... Opa, não quebrou, é igual celular de mulher, nunca quebra. Menos da minha filha, quebra sempre. Mas tudo bem.